Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam com todos nós. Meus amados irmãos, eu trago a palavra de Deus para pregar para vocês. E a palavra que eu trago hoje está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Nos diz a palavra: Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus hoje vem dirigida ao nosso trabalho. Deus aqui ele falava com Adão, pois Adão, pelo pecado, o pecado que ele deixou entrar no mundo, porque ele acolheu a mensagem de Eva, Eva que caiu, levou seu marido junto a Adão, deram ouvido à serpente que trouxe o pecado. Do mesmo modo, meus amados irmãos, do mesmo jeito Deus vem falar conosco, pois somos pecadores também. E aqui a promessa de Deus não é uma promessa tão boa, igual foi para Adão. Comerás o teu pão com o suor derramado no teu rosto. A partir daquele dia ele teve que trabalhar duro para conseguir o seu pão. E hoje Deus vem falar conosco do mesmo jeito. Temos que trabalhar para adquirir o nosso sustento. Não vai cair do céu. É tão bonito, meus amados irmãos, um pai de família sair cedo para trabalhar, para trazer o pão para a sua casa. Quando a palavra vem dizer o pão, é trazer tudo. É o alimento, é o remédio, é as roupas, é tudo. Do mesmo jeito um jovem que já começa a estudar pensando no emprego, se esforçando para arrumar um emprego, procurando trabalho no comércio, na construção, na agricultura. Mas infelizmente, meus amados irmãos, o inimigo ele vem entrando nas nossas casas. O demônio ele vem nos atacando com a preguiça, colocando aquele pensamento em muitos corações: esse serviço, esse trabalho não serve para mim. É um trabalho muito pesado. Eu não aguento esse trabalho, eu não suporto esse trabalho. Eu não me dou com esse tipo de trabalho. Na verdade, meus amados irmãos, ele não quer assumir a coragem que Deus deu. Pois Deus, do mesmo jeito que ele mandou Adão ir trabalhar, vai comer com o suor derramado do teu rosto, ele deu coragem a Adão. Ele estava dando coragem e força para que ele trabalhasse. Ele nos dá esta mesma coragem, esta mesma força. O que muitas vezes falta é assumir essa coragem. Porque falta é o ânimo, é a vontade de assumir essa coragem para trabalhar. Pois vemos muitas vezes avós cuidando dos netos, criando os netos, onde a responsabilidade era dos pais. Mas infelizmente vemos muito isso, o comodismo. O povo hoje se acostumou com o dinheiro mais fácil. O governo ajuda muito as famílias, dão muito dinheiro às famílias. Mas esse dinheiro, meus amados irmãos, é uma ajuda. As pessoas cada vez mais se acomodam, esperando ganhar fácil, esperando cair do céu. Você que é jovem, você batalhe. Se você almeja um emprego bom, se você não quer um emprego pesado, todo emprego é digno. Então você tem que assumir a coragem para estudar, a coragem para crescer. Quando uma pessoa entra no meio militar, para dar um exemplo, ele entra como soldado, ele vai estudando, Deus vai abençoando, ele vai crescendo. E vai chegando no lugar que ele quer. Um sargento, um tenente. No ministério da igreja. Se às vezes quer ser músico. Muitas pessoas já querem começar de cima. Tem que ser lá de baixo. A gente tem que ir aprendendo. Isso é no trabalho também. E o pior
E o pior é que o mesmo inimigo que entra com a preguiça, ele às vezes entra com a inveja. Ele começa a ter inveja das pessoas que têm alguma coisa, que tem uma moto nova. Um jovem tem inveja de outro que tem uma moto nova, que tem um carro melhor. Um pai de família tem inveja porque a casa do seu vizinho é melhor. E começa aquele falatório. Começa a dizer é roubando, é fazendo coisa errada. Mas não consegue enxergar, porque o inimigo ele tapa os nossos olhos. Não consegue enxergar às vezes que aquela pessoa se acordou de madrugada para ir trabalhar. Não imagina e nem sabe de quantas noites de sono aquele jovem ficou estudando para tentar passar no concurso. Eu tenho uma filha que sonha em ser médica. Fala, papai, eu tenho vontade de ser médica. Eu disse a ela, minha filha, seu pai e sua mãe não têm condições de pagar uma universidade de medicina. Se você realmente quer ser médica, reze ao Senhor para saber se é a vontade dele. E devore seus livros, tenha força de vontade. Porque Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Mas temos que fazer também a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos esforçar. Não é ficar de braços cruzados esperando o maná cair do céu. Deus ele nos abençoa, nos dá força para trabalhar. Mas temos que também assumir essa força. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos dê força, nos dê coragem para assumir nossas batalhas. Que Jesus Cristo, ele nos abençoe. Ele que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.